Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntamente com vocês nessa semana para estarmos estudando mais um assunto maravilhoso. Convido você, antes de nós entrarmos aqui, já quero convidar você para estar participando juntamente comigo da lição aqui, deixando aí o seu comentário, deixando o seu like, já se inscrevendo no canal. Você que não é inscrito, convido você para se inscrever no nosso canal. Você que é inscrito, que tem alguns aí que são inscritos no canal e não tem visualizado, ou não tem até mesmo recebido a lição, não tem deixado aí a sua participação na lição. Eu convido você para fazer parte aqui da nossa lição, ajudando aqui o canal a continuar desenvolvendo, a continuar crescendo. Convido você para fazer parte hoje dessa lição maravilhosa que nós iremos estudar. Então você que ainda não deixou a sua participação, ou você que ainda não deixou o seu like, eu convido você para se inscrever aqui no canal. Você que também não é inscrito, convido você para se inscrever aqui no canal, deixando a sua participação aí. Nós iremos aqui entrar nas lições, como de costume, semanal. Temos estudado lições concernente à escola dominical, e eu convido você para fazer parte mais uma vez dessa semana. Gente, nós estamos aqui nesse trimestre, das lições abençoadas, falando sobre o governo divino em mãos humanas, na liderança aqui do livro de 1º e 2º Samuel, a liderança do povo de Deus, aqui no primeiro e segundo livro, o 1º e 2º Samuel. Então, são assuntos abençoados, são assuntos que estão trazendo bastante ensinamento prático, bastante aconselhamento para nós entendermos nos dias de hoje como se pôr diante da igreja, a família. Então nós estamos estudando a respeito desses assuntos aqui. E essa semana, gente, não perca essa aula. Essa semana nós iremos falar de um assunto importantíssimo. Se nós tratamos com as ovelhas, com as pessoas, com aqueles que fazem parte do corpo ali, do corpo da igreja. Nessa semana nós iremos falar sobre a parte da liderança, porque nós não podemos tratar apenas somente vamos dizer assim, da classe das pessoas em si, que não tem uma liderança, que não tem uma certa responsabilidade, e passarmos a mão em cima da liderança. Não, nós iremos falar sobre a liderança essa semana, pois nós estamos vendo, nos dias de hoje, muitas lideranças, principalmente pastores, líderes evangélicos aí, perdendo aí o seu amor pela obra, pelas pessoas, amando mais o presente século, como Paulo escrevendo ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, falando sobre aqueles que abandonaram o ministério, que deixaram ele ali na sua segunda ou na sua primeira, quando ele foi julgado ali em Roma, na sua primeira audiência, aqueles amigos que eles tinham, ou aqueles obreiros que eles tinham, que ele tinha ali, abandonaram ele ali e deixaram ele sozinho, abandonaram o ministério, amando o presente século. Ele até cita, Paulo até cita o nome de Alexandre o Latoeiro, que fez muito mal a ele, e cita também o nome de Demas. Demas me abandonou, um obreiro que estava com ele até algum tempo atrás. Paulo tinha falado bem, tinha falado bem ali de Demas, e só que agora, mais para frente, depois de algum tempo de perseguição, de muita luta que passaram, então ele não aguentou a pressão, ele não suportou a pressão e ele abandonou Paulo ali em meio a sofrimento. Então, olha só que coisa interessante, gente. Vamos aprender essa semana a respeito da liderança, que muitas pessoas aí estão perdendo o seu amor pela obra, perdendo o seu amor pela obra por causa
de muitas coisas que têm acontecido aí e também por causa de muitos líderes aí que têm se perdido pelo caminho, né? Amado mais o presente século, amado mais as coisas, amado mais os bens materiais e têm esquecido de amar verdadeiramente a obra de Deus. Então vamos lá, vamos adentrar aqui na nossa lição. Então a lição de hoje, lição de número 4, falaremos sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Então não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui embaixo, aqui, escreve também aqui no canal aqui, aperte o sininho também, gente, para que a aula vá para você. Então, vamos lá, vamos adentrar aqui na nossa lição dessa semana. Convido você, participe comigo, deixe o seu comentário aí. Não tenha vergonha. Se criticar, critique. Se quiser abençoar, abençoe. Se quiser deixar seu comentário, a sua participação, a sua opinião a respeito da lição, convido você para deixar, porque não só eu vou me deleitar ou aproveitar, mas outras pessoas também podem estar aproveitando da sua participação, do seu comentário e aprendendo juntamente conosco aqui. Gente, nós não somos sabe-tudos, né? Nós não somos aqui os gênios que sabem todas as coisas. Não, nós precisamos cada dia aprender. Eu aprendo com você e você aprende comigo, amém? Então, vamos lá, vamos entrar aqui. Deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, tá bom? Então, lição de número 4, falando sobre a degeneração do sacerdócio ou da liderança sacerdotal. Primeiro, vamos entender rapidamente aqui, em breves palavras, o que é degeneração. Eu peguei aqui do dicionário. A degeneração, ela é perda ou diminuição das qualidades primitivas, mudanças para pior. Um sumo sacerdote que perde ou que perdeu essas qualidades primitivas, ele sai da vontade de Deus. Então, olha só, a degeneração é essa perda ou a diminuição aqui dessas qualidades que ele aderiu, ou que ele tinha, ou que ele foi ali ungido, ele conseguiu ali através de muita perseverança, muita busca, né? Muita busca a Deus, ele foi agraciado com essa qualidade, com essas qualidades, mas no decorrer do tempo, esse líder, esse sacerdote, ele acabou perdendo ali vamos dizer assim, essas qualidades, né? Essas qualidades sacerdotal, ele foi perdendo e acabou entrando num processo degenerativo, um processo de perda de qualidades, e foi até chegar ao ponto aonde o próprio filho, né? Os próprios filhos de Eli, o próprio Eli chegou ali. Nós estaremos estudando aqui sobre o sacerdócio, né? O sacerdócio da família de Eli, e nós iremos abordar não somente o sacerdócio da família de Eli, mas nós iremos abordar o sacerdócio nos dias de hoje, pois o sacerdócio, na verdade, quem é o sacerdócio? O sacerdócio é apenas os líderes religiosos, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, né? Não, o verdadeiro sacerdote é aquele que o líder da sua casa, o pai de família, né, o líder familiar. Então, o sacerdócio, na verdade, ele começa dentro de casa. Então, nós temos essa consciência. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar que o líder, né, a liderança, para poder liderar o povo de Deus, ele precisa, primeiramente, liderar a sua casa. Então, Paulo escrevendo em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 5, que nós vamos rapidamente falar aqui, fala dessa liderança, que o bispo, né, que aquele que deseja o episcopado, que deseja entrar para o ministério, ele tem que primar pela educação da sua família. Por quê? Porque a família é a base da sociedade, a família é a base da igreja, a família é a base social. Então, se você não tem uma desenvoltura para poder ensinar, para poder a sua família crescer na palavra, na ordem, na presença de Deus, então você não tem qualificação para desenvolver um trabalho na obra de Deus. Então muitas pessoas querem assumir compromissos, querem assumir a obra de Deus, mas a sua casa, a sua família é uma verdadeira de uma bagunça. Então não adianta.
O que adianta você assumir um governo dentro da igreja? Não, eu vou fazer o trabalho, eu vou desenvolver um trabalho dentro da igreja, até consegue desenvolver até um trabalho ali, mas quando vai se ver a sua família, vê que a sua família é uma verdadeira de uma bagunça. Então não adianta nada, você primeiro tem que governar a sua casa, você tem que ser um sacerdote real, um sacerdócio real dentro da sua casa, para depois você levar esse sacerdócio real para a obra de Deus ou para a igreja de Deus. Então muitos líderes perderam a mão, não ensinou o seu filho no caminho. Provérbios 22, vamos ler aqui rapidamente para nós podermos entender aqui. Provérbios capítulo 22, verso 6 em diante, diz assim, olha só o que Provérbios nos diz: educa a criança, ou eduque o mancebo no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, Provérbios ele vai ensinar algo aqui importante para nós. Ele vai falar que a educação dos filhos, ela pertence aos pais. Logicamente que a igreja, a escola, a sociedade, ela vai escolarizar. Nós iremos aprender a ser escolarizado diante da igreja, diante da sociedade, diante da faculdade, da escola. Mas em casa, dentro de casa é a verdadeira educação. Então você aprende, você é educado dentro da própria família, dentro da própria casa. É os pais que educam os filhos, é os pais que trazem uma verdadeira educação aos filhos. Fora de casa, os filhos eles vão aprender pedagogicamente ao sentido da vida. Eles vão ter sentido mais no sentido profissional, mais no sentido social, mas dentro da casa ele vai aprender a respeitar, ele vai aprender a amar, ele vai ter essas qualidades junto da família. E essa responsabilidade está nas costas de quem? Dos pais, do próprio líder, do sacerdócio da casa. Agora, por que nós estamos entrando nesse assunto aqui? Porque a lição de hoje, a lição que é nos proposta, está tratando a respeito da família de um sacerdote, de um sumo sacerdote, na verdade, que era o sacerdote Eli. Nós estamos abordando aqui, a lição a respeito de 1º e 2º Samuel, e nós estamos entrando aqui a respeito da família de Eli, desse sacerdócio que assumiu depois dos juízes, esse sacerdócio Eli, ele assume ali a liderança do povo de Israel, porque o próprio Eli, ele não assumiu apenas o sumo sacerdócio vamos dizer assim, pela vontade de Deus. Deus não chamou apenas Eli para ser sumo sacerdote, não. Eli, ele assume duas posições ali entre o povo de Israel. Ele assume a posição de sumo sacerdócio, aquele que levava o povo a Deus, ou que oferecia os sacrifícios a Deus, do povo, que trazia o povo a Deus, mas ele também assumiu uma posição que tinha ficado um pouquinho lá atrás com os juízes. Ele assume também essa posição de juiz. Então, ele tinha duas qualificações ali. Ele era juiz e ele era sacerdote, ou ele era sacerdote e ele era juiz. Então, ele estava ali sentado à porta ali do templo, julgando as pessoas. Então, ele trazia esse julgamento. As pessoas traziam as causas a Eli a respeito das leis, a respeito dos costumes, e ele julgava assim o povo. E também, anualmente, ele adentrava no santuário, no Santo dos Santos, para apresentar os pecados do povo com os sacrifícios. Então, a responsabilidade de Eli era uma responsabilidade dupla. E ele tinha 2 filhos, que eram Ofni e Finéias. E esses 2 filhos eram para ser educado, era para ter uma educação elibada dentro da posição a qual Eli tinha. Só que ele era um bom, não vamos tirar aqui as qualidades de Eli, não vamos tirar aqui essa boa, esse bom exemplo que ele teve na sua posição como sacerdote e como juiz.
Talvez ele foi um grande sacerdote, um grande juiz para o povo, porém, para a sua casa ele deixou a desejar. Ele não foi sacerdote dentro da sua casa, porque ele não ensinou os seus filhos, ele não trouxe um bom exemplo, um bom ensino para os filhos, porque se ele tivesse ensinado os filhos no caminho, quando os filhos cresceram, os filhos não tinham desviado, ou tinha, se desviasse, voltasse para o caminho, voltavam para o caminho. Mas nós vemos aqui que a degeneração, a perda aqui das qualidades, elas transpassou ali para os seus filhos, porque os seus 2 filhos fazia muitas coisas erradas dentro ali da congregação e trazia aqueles erros para dentro da casa. Vemos no capítulo 2 de 1 Samuel a respeito do que os filhos de Eli eles faziam. Eles adulteravam, eles roubavam, eles desviavam os propósitos de Deus da casa. Eles fizeram tantas coisas ruins. O seu pecado, ou o pecado dos 2 ali, estavam chegando às narinas de Deus como podridão, porque o que eles estavam fazendo era abominável à vontade de Deus. Então você vê que aqui, dentro da lição, nós temos aqui um exemplo de um homem que, para o povo, ele talvez foi um bom exemplo, mas para a sua casa ele foi, talvez, não foi um bom exemplo assim. Talvez ele não pecou cometendo pecados, mas ele cometeu um pecado que acaba sendo um pecado, um dos grandes pecados para outras pessoas, ou até mesmo para a sua família, porque ele pecou com o pecado de omissão, ele omitiu ali a educação aos seus filhos, ele omitiu o juízo aos seus filhos. Então isso prejudicou a sua família, prejudicou a sua casa. Deus, ele chama o sacerdote, o sumo sacerdote, e a responsabilidade estava com o sacerdócio na família de Eli. Então ele tinha por obrigação preparar os seus filhos para assumir a posição a qual ele ali estava. Então isso era uma lei, né? Era uma lei dos levíticos ali, que o filho do sacerdote, ele assumia, ou do sumo sacerdote, ele assumia ali a responsabilidade sacerdotal após a morte do seu pai, ou após a perda ali da sensibilidade, igual que estava acontecendo com Eli. Então ele já estava velho, ele já estava cego, talvez já não escutava direito, e talvez já não tinha tanta sensibilidade assim, porque nós vemos aqui, quando Samuel ele é chamado por Deus, ele só foi entender a chamada na 3ª vez ali, ou na 4ª vez, quando Deus chama Samuel. Samuel ia até Eli, e Eli não entendia que quem estava chamando o menino era o próprio Deus. Aí na 3ª vez ele fala, olha, quando você ouvir, porque parece-me que é o próprio Deus, e quando você ouvir, você fala Senhor, que o teu servo ouve. Então, vamos se dizer assim, né, uma perda de sensibilidades aqui, que nós podemos entender aqui. Mas vamos entrar aqui no nosso texto áureo, né? O nosso texto áureo ele vai dizer assim. Vamos lá, vamos entrar então aqui no nosso texto áureo, que está em 1 Samuel capítulo 2, verso 23, que nos diz assim: E disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então você vai ver no que, né? Eli, ele estava sabendo, ele sabia, ele estava ciente do pecado que os seus filhos cometeram, ou estavam cometendo sucessivamente, gradativamente, porém, nenhuma atitude, nenhuma punição ele colocou sobre os seus filhos. Ele, como juiz, ele tinha uma autoridade a aplicar sobre eles, mas Eli não, vamos dizer assim, né, não quis aplicar essa autoridade sobre os seus filhos, deixando que os seus filhos continuassem praticando os pecados a qual eles estavam praticando, tanto que esse pecado acabou levando a casa de Eli à degeneração, à morte, à excomunhão total. Não sobrou ninguém, né, da casa de Eli ali para contar história. Mas vamos lá, a nossa verdade prática ela vai dizer assim: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Ponto. Vamos lá. Então, primeiramente,
o pecado, com certeza, desde os primórdios, né? Desde lá do princípio, nós vemos que o pecado ele tem gerado uma consequência, um desconforto ao ser humano, à humanidade em si. Tanto que o caso de Adão, que foi o primeiro, né? Que foi o primeiro pecador que a humanidade teve. Então, nós pecamos a semelhança ao pecado de Adão. Então, Adão... Estou falando no sentido terreno, né? Claro que o primeiro a pecar contra Deus foi o próprio diabo ali, que se levantou contra Deus, e tanto que ele foi lançado de lá do céu por causa do seu pecado, do seu orgulho, né? Que ele quis ser parecido, que ele quis ser igual ali, mas ele sendo uma criatura, como que uma criatura pode se comparar a um criador? Então você vê que o pecado de Adão ele fez com que toda a humanidade, assim como diz Paulo em Romanos, que toda a humanidade ela caiu, ela foi afastada, ela estava afastada de Deus por intermédio do pecado de Adão. Porém, Cristo, o segundo Adão, né, essa imagem perfeita do primeiro Adão, ele veio para religar o homem a Deus, porque quando Jesus ele entrou nesse mundo tomando forma humana, ele trouxe para nós uma certeza de que o ser humano ele pode se religar a Deus através de aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. A leitura bíblica em classe que está em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 22 ao 25, e em 1 Samuel também, no capítulo 3, verso 10 ao 14. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui desse primeiro capítulo, e depois nós continuaremos aqui dando sequência à nossa lição aqui. Mas diz assim, o verso 22, ele diz assim: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria eliminar, os queria matar. Então, vamos dizer assim, que Deus já tinha dado o alvará, já tinha dado a sentença para os filhos de Adão, para a casa de Eli, quer dizer, né, errando aqui, mas consertando, para a casa de Eli. Deus ele já tinha dado aqui essa sentença à casa de Eli, que seria a morte, porque o pecado gera morte. O pecado de Adão ele gerou a morte à humanidade, e assim sucessivamente todos morreram em consequência ou em consonância ao pecado de Adão. Mas a lei, né, ela entrou para que o pecado ele fosse coberto pelo pecado. A lei ela veio para isso, para que derramando, né, vamos dizer assim, na lei de Moisés, para que derramando o sangue daquele novilho, uma vez por ano, o homem fosse ali coberto o seu pecado. E mais a morte, ela dava sequência, ela deu continuidade, porque o homem pecava segundo a lei, ele morria, porque a paga do seu pecado era a sua própria morte. Então, para que ele viesse a ter um perdão ali, para uma eternidade, no sentido da lei mosaica, ele tinha que pagar com a sua própria vida. Então era a lei do olho por olho e dente por dente. Você pecou, certamente você morrerá. Só que Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Nós não fomos mais, ou não seríamos mais condenados à morte, para que nós recebêssemos um perdão. Então a morte era uma consequência do pecado, porém o homem não tinha que morrer para ser perdoado, ele apenas tinha que aceitar, ou ele precisa aceitar Jesus para ser perdoado dos seus pecados. A morte ela é uma consequência hoje, a morte é uma consequência natural do ser humano hoje, mas não era assim, antigamente não era assim. A morte não existia, mas o pecado trouxe a morte. O pecado do homem trouxe a morte. E agora essa morte ela se instalou na humanidade, tornando algo biológico. Porém, o que traz a vida eterna para nós é aceitar Jesus como Salvador. Então Jesus ele veio para que nós
aceitássemos esse plano de salvação para a humanidade. Mas vamos lá, continuando aqui. Uma coisa interessante aqui, que ele diz aqui no verso 13, no verso 14, segundo 1 Samuel capítulo 3, ele vai dizer assim, portanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiado a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com ofertas de manjar. Então, gente, olha que interessante. Eli e os seus filhos eram sumos sacerdotes e sacerdotes. Eles tinham o poder, eles tinham ali a autoridade de fazer sacrifício, de entrar no Santo dos Santos com sacrifícios pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Então olha só que coisa interessante aqui. Eles pecavam, eles podiam entrar, porque uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali no santuário e oferecia o sacrifício para o seu pecado, né, para cobrir o seu pecado e para cobrir o pecado do povo. Mas Deus já estava de saco cheio, porque anualmente, com certeza, eles faziam isso. Eles cometiam pecado, mas anualmente eles entravam ali com o sacrifício e o seu pecado tinha que ser coberto, por causa que assim funcionava a lei. Mas Deus já estava de saco cheio disso. E agora Deus dá a sentença que não aceitaria mais, extirparia a casa de Eli por causa da sua degeneração, por causa dos seus pecados, que eram muitos. Então Deus, olha, não adianta entrar mais no santuário, não adianta oferecer sacrifícios, não adianta oferecer libações, porque não será aceito. Para vocês não terá mais a solução, porque o pecado de vocês é um pecado deliberado, vocês cometem pecado e não se arrependem, vocês apenas entram com sacrifícios para cobrir o pecado, mas arrependimento não há em vocês. Então, nós vamos ver aqui na própria revista, na própria lição, falando sobre João, né? Falando primeira carta de João, no capítulo 5, na primeira carta de João, no capítulo 5, falando a respeito do verso 16 ali, a respeito do pecado que não tem perdão, né? Ou do pecado, não adianta orar por aqueles pecados. Por que a Bíblia diz? Por que João está dizendo sobre isso? É porque existe pecados que não têm perdão. Vamos dizer assim, a Bíblia vai apontar o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Por que isso? Por que a Bíblia cita esse tipo de pecado? Porque quando nós entendemos, né, subentendemos que blasfemar contra o Espírito Santo é você negar o convencimento ou o perdão do pecado por intermédio de Jesus, mas pela ação do Espírito Santo em nós. Quando nós abrimos mão disso, quando nós negamos isso, aí nós entendemos que verdadeiramente não existe perdão para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Porque é a mesma coisa de que você contratar um advogado para advogar a sua causa, mas chegando lá no tribunal você renega esse advogado. Olha, não quero ser defendido por ninguém, eu quero ser condenado. Então é a mesma coisa de que você pedir para ser condenado em meio ao tribunal de Cristo ou em meio ao tribunal de Deus ali. Você é um pecador, mas você se negou a ser convencido ou a advogação do Espírito Santo. Porque quem é o nosso advogado? Quem está advogando a nossa causa, senão o Senhor? Então você negar a ação do Espírito Santo é você pedir já para ser condenado. Então, por isso que ele fala que a casa de Eli não adiantava mais oferecer sacrifício. E o próprio João, ele entendendo isso, ele diz, olha, não adianta orar para certos pecados, porque há pecado no singular que não tem perdão, que eu falo para vocês, não adianta orar. Por quê? Porque você está perdendo tempo. Você perderia tempo em orar por alguém que não quer ser perdoado, que não quer ser aceito por Deus. Então, você orar por pessoas que não quer é perca de tempo. Então você vai orando, sim, claro, como nós somos seres humanos, nós temos essa obrigação de estar orando, mas é uma oração que não fará efeito, porque a pessoa em si, ela tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. O Espírito Santo está batendo na porta. Eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Mas se a pessoa não abrir a porta, ela está negando a ação do Espírito Santo nela. Amém? Então vamos lá, vamos continuando aqui. A primeira parte aqui da nossa introdução,
nós iremos falar aqui sobre o tema desta lição é degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos desses não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Levíticos 21, 6 e 7. Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Então vamos dizer assim, esses jovens, esses rapazes aqui, que assumiram o sacerdócio, eles tinham consciência, eles sabiam o que eles estavam fazendo, então eles sabiam que eles estavam pecando, eles sabiam que eles estavam errando, que eles estavam se levantando contra Deus e contra o povo, eles estavam levando o povo a pecar concernente aos seus pecados, porque o sacerdócio, ele era uma imagem do povo a Deus. Então, aquilo que o sacerdote cometia, fazia, resvalia no povo. Então, o povo acabava sendo prejudicado por intermédio dos erros sacerdotais. Gente, será que isso é diferente nos dias de hoje? Será que a responsabilidade do sacerdócio hoje ela terminou? O sacerdote ele não tem mais responsabilidade com o povo? Pelo contrário, Deus chama o obreiro. Nós vamos ver isso aqui em Timóteo. Vamos ver isso aqui em Timóteo. Deus chama o obreiro para ele assumir a responsabilidade que está em 1 Timóteo capítulo 3, verso 5, que diz assim, 1 Timóteo 3, verso 5 vai dizer assim, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então você vai ver que tem algumas recomendações aqui. Essa carta do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo é sobre recomendações ao obreiro, ao sacerdócio, aquele que vai assumir a responsabilidade da casa do Senhor, que vai trabalhar na obra do Senhor, que vai desenvolver um trabalho de liderança na obra do Senhor. Então Paulo ele dá algumas características aqui. Vamos ver aqui. Diz assim o verso 1, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, ele fala assim, fiel é esta palavra, se alguém anela o episcopado, magnífica obra deseja. Então, olha, se alguém deseja o ministério, se alguém deseja o sacerdócio, porque sacerdócio nada mais é do que uma liderança, do que um líder do povo, aquele que assumiu a liderança do povo. Nós estamos falando aqui de um sacerdócio, né, igual o catolicismo prega, né, que o sacerdócio, ou o papa, os líderes ali da igreja, eles têm uma responsabilidade como o próprio Pedro, como o próprio Jesus, né, que eles têm a possibilidade, a capacidade, a autoridade de perdoar pecado, porque eles se espelham no que Jesus disse, aquilo que for dado será dado, vocês têm, eis que vos dou poder para fazer isso, 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 como Jesus assim deu, mas só o único que tem poder para perdoar pecado é o Espírito Santo, ou o próprio Jesus, né, por intermédio do Espírito Santo. Nós somos apenas seres humanos que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós podemos orar pelos enfermos. Se o Jesus perdoar os pecados deles, é Jesus que perdoa, não somos nós. Nós não perdoamos pecados de ninguém, nós não temos esse poder de perdoar pecado, porque nós somos pecadores, nós como pecadores não temos poder de perdoar pecado, porque somos pecadores. Então nós temos que todo dia pedir perdão pelos nossos pecados, mas não perdoar pecado. Como nós pecadores perdoaremos pecados se somos pecadores? Mas aqui ele fala sobre essa palavra fiel, porque se alguém deseja
entrar para esse ministério, para esse tão santo e tão maravilhoso ministério, ele deseja grande coisa, grande obra ele deseja. Agora, é conveniente que o bispo seja irrepreensível. Olha só, marido de uma única mulher, sóbrio, prudente e decoroso, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, uma das características do sacerdócio, do obreiro em si, ele tem que ser apto a ensinar, ele tem que ter capacidade, intelectualidade para trazer um bom ensino. Mas hoje nós vemos, que nós mais vemos pessoas incapazes, pessoas que não têm qualificações para ensinar, para tornar pessoas verdadeiros aprendizes, né? Pessoas que não querem ser aprendiz e quer ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de top ganância, moderado, não contencioso e não amante do dinheiro. Que governe bem a sua própria casa. Esse é a parte aqui que eu quero me focar aqui. É o 3, verso 4, que ele diz assim: que governe bem a sua própria casa, os seus filhos em sujeição, ou que tenha os seus filhos em sujeição, com toda a decência. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Todos os cuidados domésticos que um ministro tem na sua casa será ampliados na congregação. E a igreja é a esposa de Cristo, mas o amigo do noivo deve expressar a igreja. A igreja é como uma mulher sensível, carente de cuidados, frágil como um vaso precioso. O ministro que conhecer e honrar a sua família e a esposa estará bem mais preparado para posterior e para pastorear a igreja de Deus. Então, olha só, que recomendações aqui. O ministro, o obreiro, né, o líder, o sacerdote que está apto a ensinar a sua própria família, direcionar a sua própria casa, ele também está apto para direcionar a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, porque assim ele está preparado, ele passou na experiência de administrar bem a sua família. Então Deus ele colocou nas nossas mãos um bem, Deus nos deu esse bem. Nós somos mordomos da nossa casa, nós temos que governar bem a nossa família. Então, se nós governamos bem, se nós ensinamos, direcionamos bem a nossa família, Deus assim nos dará uma nova empreitada, que é a obra de Deus, para assumir a igreja, para assumir, cuidar, ser obreiro da casa do Senhor, ser amigo ali do noivo, né? Vamos dizer assim, que logicamente que faz uma alusão ao Espírito Santo, mas nós que cuidamos da obra, que temos cuidado com a obra de Deus, somos também considerados o amigo do noivo, porque nós estamos aptos a ensinar, a ajudar, a direcionar a igreja de Cristo, a cuidar dos membros do corpo de Cristo. Então, se você não é capaz de ensinar a sua casa, como você vai ensinar o corpo, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro? Então, gente, a questão ministerial é uma questão de aprendizado, é uma questão de disciplina. Então, se você deseja o bom episcopado, você deseja boa coisa, mas não é apenas desejar boa coisa, é você estar apto, você aprender para poder assim assumir uma responsabilidade. Então, essas pessoas que dirigem, que estão na frente e não aprendeu e não sentou para aprender, ele também não deveria ensinar, porque ele não tem capacidade. Mas vamos lá. O primeiro tópico aqui da nossa lição, ele vai falar sobre a degeneração dos filhos de Eli, que nós já tratamos aqui, né? Sobre o que aconteceu com eles, por que eles caíram nessa degeneração, nesses pecados aqui. Talvez o pai foi um bom obreiro, porém ele passou a mão na cabeça, por omissão, ele passou a mão na cabeça dos filhos, e os filhos acabaram entrando pelo caminho do erro ali.
Mas, gente, a responsabilidade dos filhos está nos pais. Os pais têm a responsabilidade de educar os filhos. Pais que não educam os filhos não têm responsabilidade também com a Igreja de Cristo. Então, se o obreiro ele não tem a responsabilidade com seus filhos, ele também não terá responsabilidade com a igreja. Porque é muito fácil. É muito fácil você, como pastor, você disciplinar pessoas. A gente viu isso acontecer. Tá? A gente viu isso acontecer em alguns ministérios aí, até mesmo, né, ministério aqui em questão, né, Ministério do Belém em si, nós vimos pastor ali disciplinando, né, disciplinando as suas ovelhas, as pessoas que estavam ao seu comando ali, dando disciplina, colocando no banco, mas quando chegou a responsabilidade de ele disciplinar a sua própria filha, sua própria família, sua própria casa, ele passou a mão na cabeça e falou que não ia parar o ministério da sua filha porque a sua filha tinha um ministério e ele não podia parar. Gente, que negócio é esse? Se você não consegue administrar, se você não consegue educar a sua casa, a sua família, como você vai disciplinar a obra de Deus? Então você não tem moral, você não tem capacidade de trabalhar na obra se você não assumir o papel familiar, se você não educar os seus filhos no caminho certo. Ensina o mancebo no caminho que ele se deve andar, para quando ele crescer ele não se desvie dele. Então, se você não tem capacidade para disciplinar a sua própria filha, seu próprio filho, sua própria casa, você também não tem capacidade para disciplinar ou para direcionar a Igreja de Cristo. Vamos lá. Então, terceiro aqui, as consequências do pecado, o preço do pecado, os males da falta da repreensão, e terceiro, o pecado voluntário e a deliberação não tem perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. Esse tipo de pecado gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, vamos dizer assim, né? Eles talvez não confessaram o pecado, continuaram praticando. Talvez eles entravam ali achando que ia convencer Deus com as ofertas, o sacrifício. Gente, muitas das vezes achar que entregar ofertas na casa de Deus, ela vai passar a perdoar os seus pecados, tira isso da sua cabeça. Tem pessoas que são verdadeiros crápulas, mas que entrega dízimo e oferta e é aceito pela liderança, é aceito pela igreja, mas por Deus talvez você não pode está sendo aceito. Então cuidado com o que você acha aí, o que você pensa, amém? Então vamos lá, só para nós encerrarmos aqui, passando por esse lado aqui, mas vamos lá, aqui sobre a nossa lousa aqui, a degeneração da liderança sacerdotal, nós temos algo interessante aqui. Primeira coisa, Eli era sumo sacerdote, né? Eli foi chamado para sumo sacerdote, porém, Eli, sumo sacerdote, era aquele que tinha a responsabilidade de adentrar dentro do Santo dos Santos, né? Nós sabemos. Porém, os seus dois filhos, Ofni e Finés, eles eram sacerdotes que faziam o serviço dentro do primeiro compartimento ali do tabernáculo. Então existia o primeiro e o segundo compartimento, que o segundo era o Santo dos Santos, que somente Eli entrava, porque ele era sumo sacerdote. Então o segundo aqui eram os filhos dele, que eram sacerdotes que responsável pelo serviço no santuário. Então eles tinham a responsabilidade de levar os pães, de trocar os pães, eles tinham a responsabilidade de acender a luz, a candeia ali, né, de manhã, de limpar, pela tardinha eles acenderam a luz, que ficava a luz a noite inteira, até de manhãzinha, de madrugadinha, se apagava, eles tinham que sempre limpar e de manter a luz acesa. Olha só, o sacerdócio ele tinha a responsabilidade de manter a luz do templo ou do tabernáculo acesa, mas eles já estavam tão apagados, as luzes deles estavam tão apagados que talvez eles nem lembravam de fazer a limpeza para limpar, para tornar a luz acesa. O que a Bíblia vai dizer, né? Ela vai dizer sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6.
6:3 ele vai falar isso. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando você tem o Espírito Santo em você, o fogo ele continua ardente, ele não se apaga, mas se faltar o combustível, se faltar a lenha, o fogo se apaga. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Então, talvez eles esqueciam pelo pecado tão grande, pelo pecado, por eles estar tão em pecado, eles talvez esqueciam de acender a candeia, o fogo ali, ou aquela chama do candelabro ali que ficava acesa a noite inteira no santuário. Aí as pessoas viam, falavam assim, olha, a presença de Deus não está mais no santuário porque a luz está apagada. As luzes do santuário não estão acesas. Gente, estou fazendo aqui uma conjunção pela consequência do pecado dos dois filhos ali, por eles serem sacerdotes. Ofni e Finéias cometiam pecados deliberados dentro ali da presença de Deus. Eles cometiam pecados ali dentro ali do santuário. Olha só que coisa perigosa que eles estavam cometendo. Então, sumo sacerdote Eli oferecia o sacrifício uma vez por ano. Então, a responsabilidade de Eli era julgar o povo como sacerdote e também de levar uma vez por ano o pecado pelo seu próprio pecado, pelo da sua família e também pelo pecado do povo. Não poderia mais oferecer sacrifício por sua família. Deus tinha rejeitado o seu sacerdócio. Então, como Deus tinha rejeitado agora a família de Eli, então ele tinha perdido essa responsabilidade, essa oportunidade de servir a Deus do templo ali. Então ele já estava sendo rejeitado, assim como aconteceu com Saul, né? Assim como aconteceu com Saul, que Deus rejeitou o reinado de Saul, Deus fez assim também com a família de Eli, com a casa de Eli. E Deus passa a responsabilidade do sacerdócio, do serviço sacerdotal para o próprio Samuel ali. Então, representava o sacerdote, né? O sumo sacerdote, ele representava o povo a Deus, né? Levando os sacrifícios lá, ele representava o povo a Deus e ele também era juiz. Então nós entendemos, né? Já falamos sobre isso, mas só para nós fecharmos aqui, julgava o povo, mas não julgava os seus filhos. Então ele tinha a responsabilidade de julgar o povo, porém a sua casa ele não julgava porque ele estava cometendo um pecado ali muito grave de omitir o pecado dos seus filhos, amém? Então, a conclusão da nossa lição aqui, ela vai dizer assim, o pecado tem o seu salário, o pecado tem a sua consequência. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade, a verdade Deus confirmará em sua presença. Então, gente, se nós quisermos estar na vontade de Deus, então vamos andar segundo a vontade de Deus. Se saímos da vontade de Deus, é como você estiver sem a lâmpada e sem a luz para o caminho, amém? Então, quero agradecer a você, deixando aí, deixe o seu comentário, deixe a sua participação, para que Deus possa continuar nos abençoando aqui, em nome de Jesus. Fique conosco aí, não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário no nosso canal aqui. A paz do Senhor, fique na paz do Senhor Jesus, até semana que vem.